Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais uma análise aprofundada. É sempre um prazer enorme ter a companhia de cada pessoa que acompanha o nosso programa. Muito obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui de novo. O prazer é todo nosso. E hoje nós vamos explorar aqueles materiais que, realmente impactam o nosso dia a dia. Nós temos em mãos um documento que aborda um dos maiores buracos negros da vida corporativa moderna. Algo que consome horas preciosas das agendas. As temidas reuniões. Exatamente. A condução de reuniões. A nossa fonte de hoje é um material de treinamento que se chama 5 Dicas de Facilitação para Conduzir Reuniões. E logo de cara, é impossível não notar uma certa ironia nesse título, né? Totalmente. É um título incrivelmente modesto. Pois é, o material, na verdade, entrega muito mais do que promete no título. Ele não oferece só 5, mas 9 estratégias super diretas e práticas, e ainda coroa tudo isso com um estudo de caso fascinante sobre um cenário que, olha, deu muito, muito errado. É como você esperar um lanche rápido e, do nada, receber um banquete completo de gestão comportamental. E o título realmente esconde a profundidade do que a gente vai explorar hoje. A nossa missão aqui, o nosso objetivo nesta sessão, é justamente extrair essas pepitas de ouro desse guia. Nós vamos destrinchar como transformar esses encontros, sejam eles presenciais ou pelo computador, de meras obrigações que drenam a energia da galera, em sessões genuinamente focadas. Se conectarmos isso a um panorama maior, percebemos que a facilitação não se resume a elaborar pautas rígidas ou ficar controlando o relógio. Trata-se, fundamentalmente, da gestão do comportamento humano. Nossa, sim. É uma lente sobre como as pessoas interagem sob pressão. Exato. Como elas demonstram respeito mútuo e como o ambiente molda a capacidade de inovação e de resolução de problemas dentro da empresa. Ok, vamos desvendar isso. Antes da gente entrar nas estratégias específicas, eu convido quem está nos escutando a puxar pela memória a lembrança da última reunião ruim. Sabe, aquela reunião improdutiva que presenciou? Todo mundo tem uma na cabeça agora mesmo. Com certeza. Aquela situação em que, várias pessoas tentam falar ao mesmo tempo, ou então o oposto, onde rola aquele silêncio constrangedor e o tempo parece que congela. O texto aborda exatamente como curar esse mal. E ele começa por uma instrução que parece super simples, mas que tem um peso enorme. A regra da chegada. Isso. A ideia de chegar cedo para interagir socialmente, mesmo no virtual. Mas aí tem o pulo do gato iniciar o trabalho focado exatamente no horário marcado. Lendo isso, me surgiu uma dúvida sobre a prática disso. No mundo real, onde os profissionais pulam de uma chamada de vídeo para outra sem um minuto de respiro, como é que o facilitador consegue criar esse espaço de chegar cedo? Essa é, sem dúvida, a grande tensão da nossa rotina atual. O texto descreve essa prática como uma combinação de relacionamento e foco em tarefas. Eles chamam isso de uma estratégia absolutamente essencial. O ato de reservar, 2 ou 3 minutos iniciais para uma interação que não tem nada a ver com o trabalho não é jogar tempo fora. É uma calibragem emocional. Calibragem emocional, gostei do termo. É que quando as pessoas entram numa sala, seja ela física ou no Zoom, elas trazem a carga cognitiva da tarefa que estavam fazendo antes. Essa breve conversa social funciona como uma válvula de escape. Ajuda a baixar o cortisol, sabe? Constrói o alicerce da confiança ali no grupo. Faz todo sentido. Mas e a parte de começar na hora exata? Aí é que tá. A segunda parte da instrução é o que garante o respeito do grupo. A transição abrupta e pontual para o modo tarefa. Iniciar exatamente na hora marcada honra um compromisso que todo mundo assumiu ali. O facilitador que domina essa transição consegue quebrar o gelo sem sacrificar a produtividade. Ele estabelece um tom de eficiência empática. E essa ideia de eficiência com empatia me leva a outro ponto muito forte do material. A gente tem uma instrução bem rigorosa sobre eliminar distrações. O texto manda ao facilitador desligar o telefone, fechar abas de e-mail, silenciar a notificação para dedicar atenção completa à pessoa à sua frente. Parece meio óbvio, não acha? Parece,
Mas nós sabemos que o padrão corporativo hoje é as pessoas dividindo a atenção entre a tela da reunião e as mensagens piscando no celular. Qual é o real impacto dessa multitarefa na dinâmica de quem está ali conduzindo a discussão? Olha, o impacto vai muito além da simples perda de foco de quem conduz. O que o texto pede para a gente entender é a mensagem silenciosa que essa distração manda. Aham. Pensa comigo. Quando um facilitador desvia o olho para um celular ou para um e-mail subindo na tela, enquanto alguém está falando, rola um microsinal de desvalorização. Nossa, é verdade, você sente na hora. Inconscientemente, a pessoa que está expondo a ideia percebe que a contribuição dela não é a prioridade naquele segundo. Isso destrói imediatamente o que nós chamamos de segurança psicológica. A orientação do documento de cortar essas interrupções tenta proteger o estado de fluxo do grupo. A atenção plena é, talvez, a coisa mais escassa e valiosa no ambiente corporativo de hoje. Sem ela, a facilitação vira só uma leitura de tópicos. Exatamente. Vira um monólogo disfarçado. Isso faz muito sentido. E, falando nessa atenção, o documento traz uma citação que me pegou de jeito. Para reforçar essa coisa da escuta, eles usam a frase: afinal, você tem 2 ouvidos e uma boca. Adoro essa. É ótima, né? A orientação é fazer muitas perguntas e ouvir o dobro das vezes que se fala. É um desafio e tanto para líderes que historicamente foram treinados para ter a resposta na ponta da língua o tempo todo. É um lembrete biológico, mas que serve como uma filosofia de liderança impecável. A escutativa é, na maioria das vezes, a ferramenta mais subestimada e a mais poderosa na hora de conduzir pessoas. O documento desconstrói aquele mito antigo de que o facilitador precisa ser a pessoa mais inteligente da sala. Aquele que sabe de tudo. Isso, aquele que detém todas as respostas. Pelo contrário, o papel central do facilitador é fazer as perguntas certas e sustentar aquele espaço para que as respostas surjam do coletivo. Quando quem conduz fala menos e escuta mais, abre-se um espaço enorme para a inteligência distribuída da equipe funcionar. Que é onde a mágica acontece. É o momento em que ideias periféricas, que normalmente seriam engolidas por uma voz mais alta ou dominante, conseguem ganhar tração. Mudando um pouco de engrenagem, eu notei uma sugestão super curiosa no material sobre como o ambiente físico afeta essa fluidez nas conversas, principalmente nas reuniões individuais, os famosos one-on-ones. O guia sugere que, sempre que der, esses encontros saiam daquele formato engessado. Eles propõem tomar um café, almoçar juntos, ou até fazer a reunião dando uma caminhada. O famoso walk and talk. Isso! Qual é a mecânica por trás de simplesmente mudar de cenário para melhorar o diálogo? A mudança de cenário altera profundamente a dinâmica de poder e também a percepção de hierarquia. Imagine uma sala de reuniões tradicional. Tem aquela mesa pesada no meio, umas cadeiras estruturadas, um quadro branco. Esse ambiente grita formalidade e grita avaliação também. Tem uma barreira física ali. Uma barreira de madeira enorme entre as pessoas. Quando a sugestão do texto é aplicada e os dois saem para uma caminhada, o alinhamento físico muda. Deixa de ser um formato de confronto, frente a frente, e passa para um formato colaborativo, lado a lado. Interessante. Caminhar juntos na mesma direção comunica sutilmente uma ideia de parceria. A ideia de que estamos juntos para resolver um problema. Isso abaixa aquelas defesas naturais que o escritório impõe. Permite um nível de transparência e de honestidade muito mais profundo. É uma perspectiva fascinante sobre quebrar essas barreiras físicas. Mas e quando as barreiras são geográficas? O texto mergulha na realidade das equipes globais, e eles abordam o que chamam de ônus dos fusos horários. A recomendação deles é rotacionar ou compartilhar esse peso, garantir que não seja sempre a mesma pessoa infeliz que tem que acordar de madrugada para participar de uma chamada. É um detalhe de logística, mas parece carregar um peso moral bem grande. O que é fascinante aqui é como uma decisão puramente de agenda se transforma numa das maiores demonstrações de cultura da empresa. Em equipes que estão espalhadas pelo mundo, é muito comum que a matriz dite os horários. E isso acaba forçando uma minoria a assumir um desconforto gigante todos os dias. É o pessoal da filial que lute, né? Pois é, e o texto alerta para o perigo enorme disso.
Ao distribuir esse ônus dos fusos horários, a organização comunica que o conforto de todo mundo tem o mesmo valor. Isso evita aquele ressentimento silencioso que vai se acumulando, sabe? Depois de meses fazendo chamada às 5 da manhã. Nossa, ninguém aguenta. Ninguém. É uma prática de empatia estrutural. Mostra que o sacrifício pessoal que o trabalho global exige está sendo reconhecido e partilhado, o que previne o burnout de talentos que a empresa não pode perder. O ressentimento silencioso é um baita destruidor de equipes, sem dúvida alguma. E o material continua nessa linha da logística virtual, mas agora olhando para o caos do dia a dia. Eles batem muito na tecla da regra da padronização de comunicação. A orientação é adotar métodos consistentes, tipo, usar sempre o mesmo link para videoconferências que se repetem e ter um drive compartilhado certinho para os documentos. Pode parecer meio burocrático ou administrativo demais. Qual é o ganho real de debater onde está o link num guia sobre comportamento humano? O ganho real nesse caso é a preservação da energia mental. Quando as pessoas chegam para a reunião já estressadas porque passaram 5 minutos caçando um link num mar de e-mails, o negócio já começa mal. Ou porque não tem a senha do documento. Isso. O capital emocional do grupo já começa no negativo. A padronização cria a previsibilidade, e previsibilidade reduz a ansiedade de todo mundo. O texto bate nessa tecla de que o facilitador precisa eliminar essas fricções com a tecnologia para a equipe focar só na resolução do problema em si. E essa insistência no repositório compartilhado nos leva a um ponto crítico: documentar as decisões. E isso me chamou muita atenção também. A instrução de registrar na hora todas as decisões ou ações num documento que todos vejam. É a famosa ata ao vivo. Sim, é a cura para aquela famosa reunião de alinhamento que só acontece porque as pessoas simplesmente esqueceram o que foi decidido na reunião passada. Precisamente. Documentar as decisões no exato momento em que elas acontecem de um jeito visível, funciona como uma âncora de responsabilidade. Transforma o que foi falado no mundo das ideias em um compromisso de verdade no mundo real. E mantém todo mundo na mesma página. Exato. Alinha as expectativas. No ambiente virtual, aquele silêncio depois que a chamada desliga é o terreno perfeito para os mal-entendidos crescerem. Ter um registro claro, tipo quem faz o quê e até que dia, protege a equipe contra ambiguidades. E isso é a base para fechar o ciclo de forma inteligente. O que nos aproxima do momento mais delicado da reunião, a hora de encerrar. O material dedica uma atenção bem especial a esse fechamento. Além de esclarecer essas metas e funções que você falou, tem uma instrução super específica sobre os últimos minutos. O texto diz para reservar os minutos finais para discutir abertamente o que funcionou e o que não funcionou na reunião atual. Isso me parece exigir um nível de maturidade altíssimo da equipe, não acha? Exatamente. Já é tarde demais para corrigir o comportamento. O texto propõe trazer essa avaliação para o nível micro, reunião por reunião. Quando o facilitador tem a coragem de perguntar pessoal, como a gente poderia ter tornado essa conversa melhor hoje? Ele demonstra muita humildade. Ele sinaliza que a melhoria é responsabilidade do grupo todo. É através desse microfeedback que as reuniões vão melhorando cada vez mais. É um ciclo de feedback muito potente mesmo. E, para finalizar esse encerramento, o material dá um conselho super simples, mas poderoso. Terminar sempre com agradecimento. Reconhecer o tempo investido. Isso. Agradecer antes de todo mundo desconectar. Parece um detalhe bobo perto de tanta estratégia complexa, mas muda o clima. Agora, toda essa teoria ganha vida de uma forma bastante drástica na última parte do documento. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O material revela que a equipe de criação deste próprio guia teve uma tonelada de reuniões para desenvolver um curso, e várias foram ineficazes. Então, para ilustrar o que não fazer, eles criaram um cenário prático, o que a gente pode chamar de o desastre do TIM. O contexto desse estudo de caso é muito legal. Eles fazem questão de pontuar que o Tim é, na vida real, um líder excepcional. Mas, para essa encenação, ele recebeu a instrução de apresentar várias oportunidades de melhoria. Ele encarna todos os erros de uma vez só. Exato. A proposta é que quem lê faça uma auditoria mental das atitudes do Tim, contrastando os erros dele com as dicas que a gente acabou de dissecar. É um exercício clínico de comportamento.
E o diagnóstico do Tim já começa severo nos primeiros segundos. O cenário abre com o início apressado. O Tim entra na sala virtual e já solta logo de cara: "E aí, pessoal, tenho uma tarde super ocupada e espero que possamos começar imediatamente. Não tem bom dia, não tem pergunta sobre como a galera está, só pressa." E aí nós vemos a quebra imediata daquela primeira estratégia, a combinação de relacionamento e foco. Ao ignorar completamente o lado social e já jogar a agenda lotada dele na mesa, o Tim dita um tom de urgência egoísta. A mensagem implícita que ele passou é: meu tempo vale mais que o de vocês e estar aqui é um obstáculo para mim. Isso já coloca a equipe na defensiva, né? Antes mesmo do primeiro slide aparecer. A confiança, por um trabalho colaborativo, já foi triturada na primeira frase. A tensão se instala na hora, e o efeito cascata vem rápido, invadindo a logística. O Tim pergunta se todo mundo leu a pauta, só que ele enviou a pauta 1 hora antes. Logo em seguida ele vê que a Brenda não está na sala e decide tocar o barco sem ela. Uns minutos depois, a Brenda entra toda esbaforida, pede desculpas e diz o motivo: ela estava tentando entrar com o link da semana passada, que não funcionava mais. Esse momento é a ilustração perfeita do custo de não padronizar as coisas. Ao não usar um link fixo, o Tim gerou um obstáculo do nada. Atrasou a Brenda e, que ironia, interrompeu o fluxo da reunião que ele mesmo estava com tanta pressa de começar. É um tiro no pé. E além disso, mandar a pauta 1 hora antes é o erro clássico de quem viola a dica 4. Isso diz respeito à necessidade de preparação do grupo. Garante que o encontro vai ser puramente reativo e não estratégico. São falhas pequenas de logística que, somadas, destroem a autoridade dele como facilitador. O cenário vai piorando quando eles chegam no primeiro item da pauta. Eles estão discutindo um workshop recente e o Tim menciona um feedback muito ruim de um aluno. Mas a forma como ele lida com isso é o verdadeiro problema. Ele é vago, diz que não tem certeza do que os comentários significaram. Aí um outro participante minimiza a coisa, dizendo que é apenas uma pessoa insatisfeita e não afeta a nota geral. O Tim concorda no ato e passa para o próximo tópico sem investigar nada. Essa atitude revela uma ausência total de curiosidade, que é essencial para um líder. Quando um facilitador joga um problema para debaixo do tapete só porque é estatisticamente pequeno, ele manda um sinal para a equipe. O sinal de que criticar o processo não é bem-vindo. Isso, de que o aprofundamento não tem valor ali. Em vez de usar aquele feedback para melhorar o workshop, o Tim pegou o atalho. Ele validou a complacência do grupo. E isso enfraquece o propósito de qualquer reunião. E essa falta de abertura chega no limite no momento mais tenso do caso, o suposto momento do brainstorming. O Tim pede ideias para evitar a catástrofe do último evento. Alguém toma coragem e sugere usar dados da voz do cliente e até fazer entrevistas com os alunos para entender a raiz do problema. Uma baita sugestão, e o Tim corta na hora. Ele diz: não faz sentido, já temos todos os dados deles por escrito. E mata a ideia ele mesmo. Essa é, de longe, a pior infração de todas. Ele viola a dica 6 de frente. A regra de ouvir o dobro do que se fala. Ao cortar o colega desse jeito, o Tim assassina o engajamento da sala. O participante assumiu o risco de dar uma ideia e levou uma cortada baseada no achismo do chefe. Foi sumariamente invalidado. Exato. Um facilitador habilidoso teria usado os 2 ouvidos nessa hora. Ele teria perguntado como você acha que essas entrevistas trariam visões diferentes do que a gente já tem escrito. Mas não. O Tim preferiu ter razão e silenciar o debate. E o resultado disso é uma cena final muito melancólica. Depois da ideia ser metralhada, a energia morre. Numa última tentativa, alguém sugere trocar aquela encenação chata por um jogo online. E o Tim só responde talvez. Alguma outra ideia do grupo? E aí? Nada. Ninguém fala um A. Percebendo o silêncio, ele simplesmente diz que vai para o próximo item da pauta. A inovação foi enterrada viva. Posto a ouvir do outro lado. Aquele silêncio não foi o grupo concordando que o assunto esgotou. Foi um silêncio de desengajamento puro.
O grupo aprendeu em poucos minutos que compartilhar uma ideia não valia o risco de tomar uma patada. É impressionante ver como A dinâmica errada destrói tudo. Então, o que tudo isso significa para nós. Juntando os aprendizados desse nosso mergulho nos materiais de hoje, a lição é que reuniões excelentes não caem do céu. Elas exigem intencionalidade pura. O texto provou que o sucesso passa pela logística básica, tipo manter o mesmo link e documentar tudo no Drive, e vai até a empatia estrutural com os fusos horários da equipe. Mas o principal é a regra de ouro: usar 2 ouvidos e uma boca. Escutar mais. Quem aplicar isso não só alivia o estresse geral, como economiza um tempo precioso de todo mundo. E toda essa análise fantástica de hoje me traz uma reflexão final que vai um pouco além das regras do guia. Isso levanta uma questão importante. O texto foca em reservar os últimos minutos de toda a reunião para auditar o que funcionou e o que não funcionou. A provocação que fica é a seguinte: se uma equipe tiver a disciplina militar de aplicar essa autoavaliação rigorosa em todo santo encontro, será que as reuniões poderiam, com o tempo, virar mecanismos 100% autocorretivos? Algo que se ajusta sozinho à perfeição? Ou será que a natureza imprevisível do ser humano, nosso humor e nossos dias ruins, sempre vão exigir que um facilitador ativo esteja lá, com a mão no leme, para evitar que um novo cenário do TIM tome conta da sala? Que pensamento fascinante para a gente deixar ecoando. O conflito entre o processo perfeito e a imprevisibilidade humana. Bem, chegamos ao final da nossa jornada de hoje. Muito obrigado a quem nos ouviu e nos acompanhou nesse mergulho no conhecimento. Compartilhar tudo isso e tentar descomplicar a vida no trabalho é a melhor parte de fazer esse programa. A grande lição que fica é: seja intencional. Arrume a logística e, acima de tudo, escute sua equipe de verdade. Um grande abraço, muito obrigado pela parceria e até a nossa próxima análise aprofundada.